Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. Esse podcast traz assuntos que levam a uma reflexão, uma ampliação de consciência. E hoje não poderia ser diferente. Vivemos um momento de muitas intolerâncias e a ideia é falar um pouco sobre inclusão. E para falar de inclusão religiosa, eu trouxe uma especialista, doutora em Ciências da Religião, Andrea Kogan. Seja muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito esse convite. Imagina, eu que agradeço demais a nossa conexão, esse convite. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo maravilhoso. E eu queria, antes de mais nada, que as pessoas conhecessem um pouquinho da Andrea. Me conta, até porque eu também possa conhecer um pouco mais sobre você. Né? Eu sei que você dá aula e é a sua grande paixão, doutora em Ciências da Religião. E por quê? Ciência da religião, onde surgiu essa grande paixão? Porque eu sei que a tua formação é letras, Letras, exatamente. Olha, tudo nasce, eu acho que como uma curiosidade, né? Eu sempre conto essa história, mas eu acho que pra gente acreditar nas nossas paixões, nas nossas curiosidades de adolescente, que eles vão dar frutos depois. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, eu sempre quis ser professora, isso eu não tinha dúvida nenhuma. A minha mãe, quando eu era muito menina, 7, 8 anos, ela falava assim, essa menina acho que gosta de inglês, vamos investir nela, né, fazer um curso de inglês melhor. Não tinha, né, naquela época não tinha cursos tantas opções ou muito caros. Então, ela optou por, Andrea, eu sou a mais velha, Andrea, a gente vai pagar um curso de inglês mais caro, para os outros não, porque não vai ter dinheiro para todo mundo. Mas para ela, eu acho que vai valer a pena. Ela tem um talento. Vamos investir nessa menina nisso. Aí, para minha irmã foi com outra coisa, para meu irmão foi com outra coisa. Mas minha mãe sempre teve essa visão, o que foi bem correto da parte dela. Então, comecei a estudar e foi muito incrível, porque assim, eu sou um pouquinho fora da curva nesse aspecto, porque quando as pessoas conversam comigo assim, como é que você escolheu? Foi muito difícil escolher letras, você ficou, né, desistiu de outra. Eu falei, não, eu sabia que eu ia fazer letras desde os 10 anos de idade. Então eu entrei na faculdade, então eu não tive nenhum questionamento. Nenhum momento de dúvida. Nenhuma dúvida, absoluta nenhuma dúvida. E eu fui muito feliz. Eu entrei na faculdade com 16 e me formei com 20, o que é muito jovem e que eu acho que foi bom, eu nunca pensei em desistir, muito pelo contrário, eu não queria acabar a faculdade. Aliás, eu tenho isso, eu não quero acabar. Tipo, deixa eu ficar mais um ano aqui, deixa eu estudar mais 6 meses. E quando acabou, eu falei, gente, eu tive essa noção depois, né? Eu acabei e falei, putz, acabou. Mas depois eu falei, eu acho que eu deveria ter feito mais velha. Eu acho que eu teria aproveitado mais, né? É óbvio, quando você faz uma faculdade um pouco mais madura, você vai aproveitar mais do que quando você tem 17 anos. É completamente diferente. Completamente diferente. O interesse, e letras tinha isso, tinha muita gente mais velha, de diferentes idades, e a gente via como aquelas pessoas estavam aproveitando. Eu aproveitei muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria de novo letras na PUC, como eu fiz. Mas eu sempre dei aula de inglês e tal, e português um pouco. Mas o que aconteceu? Eu tinha uma curiosidade que vem prévia a isso, que era o seguinte. Eu vivia num bairro de imigrantes aqui em São Paulo, Bom Retiro, todo mundo deve conhecer, perto, as pessoas vinham morar no Bom Retiro, porque também era perto da hospedaria dos imigrantes, quando chegavam os navios, e aí iam para a hospedaria dos imigrantes. Então, era um bairro com comunidade judaica, vindo de vários países da Europa, e também, enfim, de vários lugares, mas também era um bairro de imigrantes de outras comunidades com outras religiões, né? Então, você tinha ali o que a gente chama desse caldeirão aí religioso. Você já vivia esse mix já na tua infância? Já vivia, porque assim, meus pais já foram de uma geração que nasceu aqui. Eles nasceram aqui em São Paulo. Meus avós fugiram antes da Segunda Guerra, com parte da família já que foi morta em campo de concentração. Enfim, essa história dos judeus aqui de São Paulo. Mas meus pais já tiveram uma educação, vamos dizer assim, laica, né? Secular, porque nasceram aqui, fizeram faculdade aqui, tinham amigos. E nós somos uma família judaica não religiosa, quer dizer, mais secular e aberta. Embora eu tenha estudado sempre em escolas judaicas, e frequentado clubes e tal, mas assim, era muito aberto. Eu lia muito, sempre muitos livros em casa, e eu sempre falo, não tinha restrição. Né? O livro surgia... Todos os temas e os assuntos. Absolutamente. Todos os livros, todas as revistas. Não tinha assim, Andrea não pode ler isso, tal pessoa não pode ler porque tem 12 anos. Não, lia absolutamente tudo. E aí acontecia uma coisa, que era uma curiosidade minha com outras religiões. Eu falava, engraçado,
judeus aqui, não era... Esse é o vocabulário que eu uso hoje, né? Naquela época eu não usava esse vocabulário porque nem tinha. Falava, engraçado, mas muitos judeus que a gente vê, eu vejo que eles têm alguma questão com espiritismo também, com umbanda, com candomblé, frequentam terreiros, frequentam pais de santo. Tinha uma mescla. Tinha uma mescla ali. E eu falava, mas por quê? Só não basta o judaísmo. Mas eu não entendia de contexto cultural brasileiro. Para mim era uma reflexão. Muito bem. E aí, adolescente, chegou um livro em casa, que era de um amigo do meu pai, que frequentavam a mesma loja maçônica, que eu não entendo até hoje o que é maçonaria, mas não é pra gente entender. Eu queria também ter essa curiosidade. Não. Fazer um convite aqui para uma sombra. Por favor, né? Para abrir uns segredos pra gente. Bom, enfim. E aí chegou um livro. E aí essa história marcou minha vida totalmente, até o doutorado, até isso. Isso eu tinha 14 anos, mais ou menos, 14, 15. Era um livro chamado Quando se pretende falar de vida, que estava escrito assim, Francisco Cândido Xavier e Roberto Muscati. E o símbolo era um Rai, que quer dizer vida em hebraico. As então letras era do Chico Xavier com um nome em hebraico. E qual com era nome, o título? Desculpa. Quando se pretende falar de vida. Quando se pretende falar de vida. Aí eu fui ler imediatamente. Bom, enfim, aí eu vou te contar a história para até chegar nos dias de hoje. O pai desse menino era um amigo do meu pai, que frequentava, chamado... não era Moisés, como que era isso? Davi Muscati. E ele era um médico. Ele tinha 6 filhos. E um dos filhos dele, que era o mais velho, que tinha acabado de entrar na faculdade de medicina com 19 anos. Mas eu acho que foi 79, se não me engano, esse livro, esse fato. 79, o menino tinha feito uma cirurgia de retirada de amígdala, as coisas simples. Só que ao chegar em casa, o médico falou, olha, você faz uso de tal medicação, etc. E ele foi pingar um remédio no nariz, ele teve uma alergia, teve um choque anafilático. E esse menino com 19 anos, filho mais velho, faleceu. Nossa, que triste. A tragédia absoluta na vida da família. E a família, desesperada, foi buscar ajuda do rabino, mas a gente sabe que no Brasil, as religiões, a religião espírita principalmente, né, Fara, que é uma religião de conforto. A gente pode dizer o que quiser, mas as pessoas enlutadas e que sofrem, elas vão buscar no espiritismo respostas e contato com quem já foi. Sim. Então a família foi levada para Uberaba para falar com o Chico. E o Chico psicografou durante meses 22 cartas do Roberto. Então do rapaz para o pai e para a mãe desesperada e tal. Imagina. Então, o que é esse livro? São as 22 cartas do Roberto. E o que o Chico psicografou. Então, por isso que tem o nome dele também. E eu lembrei durante a minha vida inteira de trechos das cartas. Porque assim, por exemplo, o Roberto assinava o nome dele e dos irmãos com uma estrela de Davi, que tem 6 pontas, e o nome dele dos 5 irmãos, um em cada ponta. Um em cada ponta. Um em cada ponta. O Chico fez a mesma imagem. Então, quer dizer, o Chico escrevia em hebraico, o Chico falava de comemorações judaicas naquelas 22 cartas. Isso me comoveu demais. Mexeu com você. Mexeu e ficou comigo a vida inteira. Aquele barulho. Aquele barulho, aquela coisa. Eu falei, um dia eu quero estudar isso, um dia eu quero estudar isso, um dia eu quero estudar isso. Por que o judeu busca esse conforto? E aí eu fui entendendo durante os anos que não era só o judeu, era o brasileiro. De um modo geral. De um modo geral, porque espiritismo só é religião no Brasil. No Brasil. No Brasil. E aí eu falei, um dia, aí o mundo, né, eu fui dar aula, entrei no meio acadêmico, enfim, fiz muitas coisas na vida. E aí meu pai também tinha passado por um período muito difícil, com uma leucemia, fez o transplante. Quando deu tudo certo, eu parei. Isso foi no final de 2011. Eu parei e falei assim, agora eu vou estudar aquilo que sempre me incomodou, que ficou ali. Eu quero, porque você sabe muito bem, a gente tem momentos que a gente fala assim, o que eu estou querendo fazer agora? Exato. Não é o trabalho. O trabalho eu estava bem, estava dando aula, tenho uma empresa de tradução, fazendo um monte de coisa. Tá ótimo, tô tranquilo. Mas a gente precisa estudar.
A gente precisa buscar coisas. E eu falei, eu quero fazer um doutorado em ciências da religião com o professor Luiz Felipe Pondé, na PUC, com Pondé e etc. É isso que eu quero. Mandei uma mensagem para ele, num e-mail que eu tinha. Falei, professor, o senhor não me conhece, meu nome é Andréa Koga, eu tenho muito interesse em estudar por que os judeus no Brasil encontram o espiritismo, a Umbanda e Candomblé e se sentem tão confortáveis. E nesse momento era só os judeus. Era só isso. Eles, especificamente. Porque era a minha realidade e seria mais fácil de estudar. Vamos colocar as cartas na... O que seria mais fácil de eu estudar? Um ponto de partida era o seu. O ponto de partida era o meu, porque eu teria abertura para estudar. E eu mandei esse e-mail e ele falou assim, venha conversar comigo, eu tenho uma vaga para doutorado, venha conversar comigo, eu já tinha feito mestrado, e aí a gente tem essa parceria até hoje. Então eu fiz um doutorado nisso. Por quê? Porque a gente também, assim, quando a gente vai para academia, a gente às vezes acha que quer estudar o mundo, né? E na realidade a gente estuda esse copo depois, porque não tem tempo, não dá, você tem uma vida só e você tem uma tese só. Deseja a realidade. É outra coisa, eu quero estudar os judeus, o espiritismo, o abismo, os judeus, o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé. Muita coisa. Não dá. Aí ele falou, Linda, volta. Então a gente vai estudar por que os judeus, vindos da Europa do Leste, para São Paulo, judeus seculares, que não são religiosos, não são ortodoxos, digamos assim, se encontram no espiritismo aqui no Brasil. Uau. E aí, pronto. Eu tô doida pra saber essa resposta. Tô aqui. E aí foi isso, mas ao mesmo tempo, depois que escrevi a tese, virou livro. É o desconforto com a morte? Eu acho que é. O tremendo desconforto com a morte. Essa coisa, essa ruptura muito bruta, né? Eu acho que tudo a ver com a morte. Porque aí na religião, eu sempre estudei judaísmo e depois que a tese colocou, e aí a gente criou um departamento na Fundação São Paulo, mantenedora, aí digo Pondé, e eu ajudo, e é o que eu faço até hoje. Até hoje faz 6 anos que o Labo existe, que é o Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação, e eu coordeno um grupo de pesquisa, um de judaísmo contemporâneo e um de morte e pós-morte. Então chegamos agora aqui. Chegamos aqui depois dessa história inteira. Para saber um pouco de você, mas é isso. Que eu já adorei e que deu total sentido, né? Para as pessoas ouvirem um pouco mais sobre o tema que a gente vai falar, que é a inclusão religiosa. Exatamente. Né? E eu acho que a pergunta que eu quero logo de cara jogar aqui na mesa é... se Deus é único, né? No sentido de... mude o nome, né? Alá, Jeová, Cristo, enfim. Sim. Se o Deus é um Deus de amor e que está em todas as religiões, por quê que a religião passou a ser um lugar de conflito e não mais de amor? Por que a sua religião é menor que a minha? Ela não é aceita. Por que essa religião... isso aqui tem coisa com a coisa ruim. E aí a gente começa... Óbvio, a gente sabe que a gente vive num momento em que a gente tem uma polaridade em tudo, né? Um momento Esse é o caminho. de doente. Mas a religião, em tese, é o lugar onde desenvolve a espiritualidade, o amor em mim, a ponto de eu ser capaz de olhar para você. Porque o amor nasce aqui, então eu olho para você e também vejo isso. E te respeito, né? Por ser judia, enfim, da sua religião, como é que é a cultura, e tá tudo bem. Né? E também você olha para mim e fala, Fara não tem religião e tá tudo bem, Tá tudo bem. Então, essa é a pergunta que está aqui na mesa. Eu acho que a gente vive um momento, eu acho que é importante, né? Eu tenho amigos, assim, de todas as religiões. Sim, eu também. Eu tenho um sobrinho, né? Eu também. Da Umbanda. Enfim, eu tenho uma mescla aí, uma mistura. E vivo e transito muito bem se me chamar. Mas isso não deveria nos unir? Deveria. Isso é a resposta de $1 milhão, porque a gente não tem resposta para isso, mas... Claro, eu não quero dar aula e nem é meu perfil de falar de história das religiões, mas a gente tem livros e livros falando de em que momento tal povo brigou com tal povo, por que os judeus foram expulsos de lá, vamos falar de Inquisição, vamos falar... Tem muitas coisas, mas eu acho que não é essa a ideia. Vamos falar de hoje. Né? Eu acho que hoje é o mais importante. Hoje é mais importante. Vamos focar no hoje. A gente está vendo... Categorizações, eu estou usando muito isso, Fá. Categorizações de ser humano. Você é melhor ou menor. Você é maior ou menor. E isso é desumanização. Então, vou dar um exemplo claríssimo. Quando, há anos, antes de abolição de escravatura, os negros eram considerados cidadãos menores, não podiam fazer isso, eram literalmente escravos.
Em que momento foi se colocado que pessoas pretas eram inferiores? Então, isso é um absurdo de um tal tamanho, mas que hoje as pessoas não entendem porque fazem isso com outros povos. É verdade. Tá? Então, assim, pra gente hoje isso é muito claro. Muito bem. Mas a gente vive momentos na civilização e momentos na história que tudo é muito polarizado e não há meio termo. O que que eu quero dizer? As pessoas acham isso é 100% bom, isso é 100% mal. Isso é 100% opressor, isso é 100% oprimido. Isso é 100% correto, isso é 100% errado. E isso não existe, né? Criam-se estereótipos, criam-se mitos de certas comunidades, de certas etnias, de certas religiões. Então, vou puxar para o meu lado do judaísmo, mas eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar nisso. Criou-se um mito. Aliás, recomendo a leitura 10 mitos sobre os judeus. Historiadora Maria Luísa Tucci Carneiro. Vai entrar na minha lista. Por favor. Tá um pouco comprida, mas tá vai entrar. A nossa wish list eu tenho uma lista gigantesca. Eu amo. Eu também. Tá lá. Bom, e aí ela fala o seguinte, em que momento, e hoje a gente vê isso de uma forma muito concreta, infelizmente, os judeus são ricos. Eu acho que é o que eu escuto isso desde de que eu me compreendo por gente. Já ouvi essa expressão, todo judeu é rico, por isso que os judeus são ricos. Você colocou, e você tem, graças a Deus, o discernimento de falar assim, talvez o que eu ouvi a vida inteira, que foi fossilizado na minha cabeça, talvez não esteja certo, hein? Não é verdade? Sim. Eu acho que isso é muito importante da gente entender. Então, vamos lá. Todos os judeus são ricos. Aí a minha resposta, às vezes, é o seguinte... Você conhece todo mundo? Nossa, essa já foi... Já, né? Porque assim, vamos colar. Os judeus no Brasil, mais ou menos 120 mil. No estado de São Paulo, mais ou menos 60 mil. Muito pouco, né? Realmente uma minoria em termos de número. Então, você conhece os 60 mil. Ele pode ser até uma minoria, mas para você Para você conhecer que todos são, impossível. né? Impossível. Então, vamos começa quebrar. Por aí, né? Começa por aí. Um grupo que eu pesquiso no Labor chama Diálogos da Diáspora, Antissemitismo e Racismo, porque caminha muito próximo em relação a mitos. Nossa, aí veio um dos nossos pesquisadores, falou que ele ouviu de uma pessoa, fala assim, nossa, ela é doutora e é negra, até que ela é esperta, né, para ser uma moça. Meu Deus. Então, e isso eu não estou dizendo foi há 30 anos, foi semana passada, sei lá, não importa. Então, existem coisas que estão fossilizadas e que isso categoriza o ser humano. Sim. É melhor ou pior do que eu. Sim. Então, o judeu, por exemplo, quando alguém fala, nossa, os judeus são muito inteligentes, você conhece todos? Porque, gente, não, né? Mas isso, então quer dizer que é melhor do que eu? Não. Não. Então, eu acho que a diversidade é falarmos... Todos somos absolutamente iguais. Exato. Existem judeus ricos, existem judeus pobres, existem judeus eticamente corretos, existem judeus picaretas. Como em todos os religião não é um carimbo de moral e ética, né? Exato. Mas as pessoas se colocam como sendo. Então, a gente fez uma palestra no começo da semana com um historiador, doutor em ciência da religião, mas que tem uma pesquisa profundíssima sobre catolicismo. E aí uma das perguntas que veio, uma delas, né, que veio para ele foi assim, como é que hoje no Brasil a gente tem um número maior de instituições religiosas, de igrejas, de templos, etc., mais do que escola, por exemplo. Que é um absurdo. Que é um absurdo. Enfim. E a gente continua corrupto. A gente, eu tô falando, não gosto de generalização, mas a sociedade já continua criminosa. Sim. E aí ele falou, tá aí a prova de que religião não é sinônimo de justiça, de correto, de desenvolvimento espiritual. Nada disso. Que eu acho que faz muito sentido a gente separar uma coisa da outra, né? E aí... Eu penso dessa forma. Nem todo mundo que está numa igreja, não importa qual a igreja. Não vou dar nomes. Igreja, templo, sinagoga, terreiro, etc. Não importa. Não importa. Nem todo mundo que está frequentando ali rotineiramente uma religião tem desenvolvido a espiritualidade. Claro, né? Sem dúvida. Não é uma regra. A pessoa não está ali, está desenvolvendo.
que, na minha opinião, faz muito sentido que ela fosse uma ponte, que me permitisse me desenvolver espiritualmente, né? Questões muito pessoais, de quem eu sou, para onde minhas atitudes estão me levando. Claro. Poxa, se eu cometi isso, pô, não foi legal, errei. Eu tenho um problema, eu tenho um vício, eu erro muito nisso aqui, eu faço muito isso aqui. Mas é esse encontro de verdade com algo maior dentro de você. A igreja deveria ser essa ponte. Claro. E quando a gente vê tantos conflitos, né, e eu acho que ficou muito latente aí nas últimas questões políticas, que aí virou basicamente, que para mim é uma tragédia, é um terror, eu queria até ouvir a sua opinião, onde eu posso usar a minha religião como instrumento de política, né? De poder. Óbvio que aí você, a professora, é a doutora no assunto. A gente sabe que entre Igreja Católica e Estado nunca houve uma separação. Sempre foi uma coisa só. Sim. Então, eu acho que é como se a gente trouxesse isso para os tempos modernos, onde outras religiões estão se posicionando nesse mesmo lugar. Estado e religião é uma coisa só. E, na minha opinião, não. Claro que não. Não deveria. Queria ouvir isso de você. As verdades, né? As pessoas hoje, elas têm esse raciocínio tão ferrenho, né? A minha verdade é a minha religião e essa que deve ser... E é absoluta. Ela é soberana. Ela é soberana. Então, nem ouço você, porque não me interessa. Não vou te ouvir. A sua opinião não me interessa, você é menos do que eu. E eu acho que a gente tem uma questão de normalizar, vamos dizer assim, mas tem uma questão que eu quero voltar, que é o fundamentalismo. O que é esse fundamentalismo? Achar que a sua religião é a mais correta e que todos os outros devem ou se converter à sua ou morrer. Né? E eu não estou dizendo só de fundamentalismo islâmico, né? Enfim, a gente está sabendo o que o fundamentalismo islâmico está fazendo. Mas existem fundamentalistas de todas as religiões. Óbvio. Né? Então você tem um fundamentalista judeu, você tem um fundamentalista umbandista, você tem um fundamentalista espírita. Que se a pessoa não acredita em encarnações, ela nem olha, você nem vai olhar para sua cara. Então eu acho que esses extremos que a gente vive, que cada vez as pessoas estão nessa, são perigosíssimos. São perigosíssimos porque... perigosíssimos literal, não é porque literal, ele pode chegar e matar você porque você não acredita. Isso sempre houve na história. Amizades são rompidas por isso. Por isso. Matar é um passo adiante. Exatamente. Você legitima, né, isso. Então, isso. Bom, mas quando a gente tem líderes políticos, líderes religiosos, fundamentalistas, extremistas, e não só religiosos e políticos, mas também pessoas que você admira, digamos assim, espirituais, assim, é um professor, não importa, mas uma figura, uma liderança muito forte na tua vida. Que tem uma responsabilidade. Aí que eu chego. Que tem uma responsabilidade enorme, que fala assim: eu acredito nesta verdade da Bíblia, e se você não acredita, você está contra mim. Ele está legitimando uma série de pessoas para agirem em nome dele e em nome daquilo. Tá? Então, as pessoas. Então, aí a gente volta por uma questão psicológica, que não é minha praia, mas a gente pode conversar disso, que você sabe disso tanto quanto eu, que as pessoas estão fragilizadas, elas precisam de líderes, elas precisam de direcionamento na vida. E quando elas encontram alguém que vai falar assim, venha comigo, estude isso, acredite nisso, faça isso, e tudo que tá fora tá errado, a pessoa vai seguir porque é mais fácil. É mais fácil. É mais confortável. Ela tá suscetível, ela quer uma coisa tá mais confortável. Cada vez mais pessoas a gente vê mais religiosas, que eu digo no sentido mais ortodoxo. Sim. De todas as religiões. Todas as religiões. Mais ortodoxos. Por quê? Porque elas encontram na religião um alento e uma resposta, mas não uma resposta como espiritual. Não. Mas para resolver toda a tua vida. Seus conflitos. Seus conflitos você resolve aqui, ó. Eu te dou um trabalho, eu te dou um lugar para você frequentar todo domingo, eu faço um evento para sua casa, pronto, tá tudo resolvido. Mas você tem que seguir nessa linha. E aí você não raciocina mais. Sim. E aí a gente vê o que pode acontecer. É um caldeirão, né? É um caldeirão. Você sabe que você comentando isso, eu tive um episódio literal que você acabou de falar. Alguém extremamente influente de poder financeiro e de... Tem isso também, óbvio. De fala. Sim. E de fala, né? De pessoas que seguem essa pessoa. Sim. Pelo trabalho, enfim. E aí um posicionamento de jogar lenha mesmo, né? Dessa coisa de direita, esquerda, isso, aquilo, não, porque onde já se viu, não sei o quê. E aí eu fiquei
estarrecida. Eu fiquei olhando, assim, eu fiquei chocada. E as pessoas seguiam sem nem raciocinar. Não, e aí ela contando, né, dos seus feitos, de como ela pensa, porque é um absurdo. E aí eu fiquei tão perplexa que eu só consegui dizer assim, cara, você é uma líder. Você não pode fazer isso. Você é uma líder na rua, você é uma líder na sua casa. Você tem uma responsabilidade, está implícita em ser líder. Perfeito. A tua fala, ela constrói ou destrói. E o que está me chocando aqui agora é que ela deveria ser uma fala de amor. Porque a gente já está vivendo guerras. Já. Muitas guerras. Muitas guerras. E a tua fala, ela está colocando mais uma guerra em ação. Sim. Um professor em sala de aula. E aí Fara. ela olhou para mim, baixou a cabeça e falou, vamos pedir a conta, tá na hora de ir embora. Falei, vamos pedir a conta. Vamos pedir melhor, né? Eu acho melhor. Eu então, acho, assim, isso eu acho que é um pouco disso que a gente quer falar aqui, né? Trazer a André, que é uma especialista no tema. Não é sobre falar de uma religião que ela seja melhor. Não existe. Ela não veio discutir, não existe. Dizer qual é a religião número 1, para depois não. Elencar, né? Essa é melhor, essa é pior. Não existe isso. O que a gente está falando é de ser humano. De ser humano, de como é que a gente consegue, por meio daquilo que você acredita, né? Respeitar o próximo. Exato. Né? Eu faço parte de um movimento hoje chamado ECOA, Executivos contra o Antissemitismo. Dando todo o suporte pedagógico, organizando cursos para empresas e tal. Porque, veja só, a gente nessa conversa vai achar isso absurdo, mas é a realidade. Desde o dia 7 de outubro de 2023, do ataque terrorista do Hamas em Israel, matando 1.000 pessoas, etc., etc., que todo mundo sabe, a gente vem observando e vem testemunhando antissemitismo em vários lugares. Então, quando você falou da pessoa do poder, é um professor em sala de aula. Ele tem poder. Ele tem um poder. Se ele vai falar para todo mundo, gente, eu não gosto de santos católicos, vamos todos apedrejá-los. Se eu admiro aquele professor... Eu também vou apedrejar. Eu vou fazer. É isso. Estou dando um exemplo. Bom, nesse movimento dos executivos, eu conversei com muita gente, com um time que está liderando essa iniciativa, que foi o seguinte, o que estão passando? E pessoas que se sentem muito isoladas, porque numa empresa de 200 pessoas, a pessoa é a única que é judia, e que de repente falou, nossa, você, hein? Seu governo de Israel, o que está fazendo com as crianças em Gaza? Você viu? A culpa é sua. E a pessoa fala, peraí. Eu moro em São Paulo, eu moro no Rio, eu moro não sei onde, e não tenho nada a ver com o governo Netanyahu, né? Eu sou judia, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não vamos misturar? Não vamos misturar. Não, ele está se sentindo acuado. São várias histórias, esse é um exemplo, tá? São várias. Então, a gente está fazendo um movimento de entrar nas empresas e falar de diversidade, e falar, gente, todo mundo é amiguinho. Né? Pelo amor de Deus, você está brincando, né? E isso vale, obviamente, não só para a questão religiosa, mas também para a gente falar para tudo. Peraí, quando você está falando alguma coisa de uma pessoa trans, que é diferente de você, ela não é diferente de você humanamente. Ela é igual. Então a gente tem que falar de inclusão. A gente está falando de inclusão de tudo. Inclusive, a lei que fala sobre antissemitismo é a mesma lei que fala sobre racismo. Gente, é igual. Então, mas veja o momento que a gente está. A gente está num momento entrando em empresas para falar de diversidade, falar, olha, o judeu não é melhor e nem pior que você. Ele é igual. Todo mundo é ser humano. Todos somos. Somos. Então, o que a pessoa deve fazer? Semana retrasada eu fui numa escola maravilhosa aqui em São Paulo. Vou até falar o nome. Chama Camino School, na Pompeia. Que é uma escola incrível, que fala sobre diversidade, antirracismo e tal. E fizemos uma roda de conversa, eu, um pastor evangélico e uma pessoa de religião de matriz africana. Que interessante. Era aberto para a comunidade, mas vieram muitos professores. Porque a escola realmente é inclusiva. Muitos professores, alguns pais, diretores de escola. E fizemos uma roda de conversa, os três, falando pouquíssimo sobre essas questões muito mais espirituais, né, do que uma religião, um dogma. E depois abrimos para as perguntas. E aí, quando a gente falou, as pessoas falam, mas é tão óbvio, né? E é.
Mas veja o momento que a gente chegou de precisar falar sobre do isso. Óbvio, né? Do óbvio. Você precisa falar do óbvio. Essa é a questão. A gente chegou no momento. Chegou no momento que eu tenho que falar do óbvio. E aí eu falei, gente, o meu amigo que é pastor evangélico, vejam como ele é igual a mim. Olha que incrível. Não tem nada diferente. Que não tem nada de diferente. Né? Que tá tudo bem. Porque a gente vê o preconceito, então você fala o seguinte, hoje a gente tem, é isso que você falou, essa questão política de polarização. Então você tem um perfil que você acredita que é sempre o mesmo. Então ele é pastor evangélico, então ele pertence a determinada classe, então ele é de direita, então ele votou no Bolsonaro. Pronto, acabou, você já criou ali. Pronto. E é isso, você colocou naquela caixinha. Gente, mas quem disse isso? Quem disse? Né? Quem disse que é isso? Embora eu até acho que tem pessoas que constroem esse estereótipo, essa imagem, constrói, claro. Mas assim, a gente tem que ter esse senso crítico, né? Para olhar e ser capaz de ver e saber. Exatamente. De fato, quem é você. Exato. Né? No que você acredita. Exatamente. Né? E assim, se você está numa busca, e eu imagino que qualquer que seja a religião, ela está te levando para uma conexão com Deus, né? Com o divino. Com o divino, com o imanente. Dê o nome que você quiser. Claro. Você está ali por uma conexão. Sim. É minimamente para você ser bom enquanto ser humano neste mundo, para você rever algumas coisas. Não pode ser o lugar que está te distanciando de Deus, né? Ou te distanciando de Deus, ou te fazendo achar que você é superior aos outros. Exato. Você entendeu? Eu acho que na distância de Deus é que você acha que você é superior aos outros. Não é? É nessa distância de Deus, porque não é perto de Deus que você acha que é melhor. Perto de Deus, eventualmente você vai ser cada vez mais humilde. Né? Essa coisa de ama o próximo como a ti mesmo. É muito difícil, mas você vai... É essa a ideia. Vou dar outro exemplo. Há alguns anos a gente vem estudando um fenômeno que é, por um lado, muito bom e, por outro, um pouco preocupante. Qual é o lado bom? Das pessoas se manifestarem publicamente sobre as suas religiões. Isso a gente não tinha. Não. Hoje ninguém pode falar, né? Não, hoje... Entre outras coisas. Não, mas o que eu digo assim, pense numa vida até antes de redes sociais ou no começo das redes sociais. As pessoas não falavam publicamente que iam à igreja, que eram devotas de tal santo, ou que frequentavam o terreiro, que eram filhos de Iansã, de Iemanjá. Não falava. Tá. Certo? Isso era uma coisa um pouco velada, meio particular, ou que frequentavam um centro espírita toda semana. Você ouvia falar isso? Eu não ouvia. Não. Eu não ouvia. Não, as pessoas... eram pessoais, era pra ela. Exato. É só pra mim. Não tinha essa intenção de Não tinha, ensinar. não. E faziam o bem ali, ou não faziam o bem, não importa. Mas era uma coisa mais fechada. A religião estava para dentro da casa. Uma coisa íntima, né? E aí a gente passa por revoluções e revoluções nos últimos anos, e revolução de redes sociais. E às vezes, dependendo da bolha que você vive, é muito comum você... falar, eu fui à missa, eu sou devota de tal santo, eu fiz o caminho X de peregrinação Y, eu vou no terreiro XYZ, e isso é muito bom em certos aspectos, isso que eu falei do lado positivo, porque realmente não é para ter vergonha de nada. Você é quem você é. E que lindo que você gosta e foi viajar e fez uma viagem para Aparecida. Ou que a sua relação com o Papa Francisco, ou a sua relação com o Exu, ou a sua relação com determinada sinagoga. Que maravilhoso. Mas existe uma ideia de glamour aí. Então, de repente... Eu preciso agora mostrar o meu... Isso, como eu sou boa. Eu sou muito boa. Eu sou muito boa. Eu tô na religião, exatamente. Né? Agora eu sou superior. Faço. Gente, me desculpa. Agora toda sexta eu uso branco. Por causa disso. E eu sou... É isso. Agora eu ando com o terço, assim. Porque veja como eu sou superior e melhor que você. E aí, isso a gente já acaba... destrói toda a positividade. Sim. Veja, eu não tô falando... eu também tô publicamente me colocando como judia, como isso, como aquilo outro. Mas, com qual intenção você tá fazendo isso? Para ajudar o outro? Tá estendendo a mão? Você tá estendendo a mão fora disso? Respeitar, inclusive? Você tá fazendo o seu papel? Ou você tá fazendo o seu papel de caridade só para colocar nas redes sociais? Não tô dizendo que a gente é santa, né? Não, óbvio. Não é isso. Todo mundo é ser humano, orgulho, é muito difícil. O santo já tá longe. Isso. Mas, assim, com qual intenção você tá indo em determinado... Tô dando um chute, mas chute de exemplos concretos que eu vejo todos os dias.
Você foi num orfanato X e ajudou, e aí você fez um monte de story. Parabéns que você fez isso, parabéns que você consegue ajudar e tal, etc. Mas será que é necessário chegar nisso? Você está usando essa religião e a caridade que a sua religião prega para se mostrar uma pessoa superior às outras? É um ponto de muita Cuidado, atenção, né? cuidado. E quando a gente fala de diversidade, é o respeito a todas. Quer dizer, não é porque você é da religião X, você é melhor, a tua religião é maior. Não, o mundo é diverso e todo mundo tem que falar da mesma língua. Se você trabalha com um monte de gente, se você está numa escola com um monte de gente, escolas laicas, né, com um monte de crianças, de jovens que têm diferentes religiões, a sua obrigação é entender todas e conviver com todas. Sim. E não achar que uma é melhor. Porque tal pessoa está fazendo mais story no terreiro tal, no centro espírita tal, na igreja tal, na sinagoga tal, então eu tô achando que ela é melhor do que eu, bababá, e ela vem na escola e conta tal coisa. Gente, vamos parar. Vamos dar 2 passinhos para trás e entender que... E rever, inclusive, a sua espiritualidade, Sua espiritualidade. Né? Que é outra coisa que eu queria muito perguntar, assim, para você. Eu acho que no início da nossa conversa, eu estava até falei, puxa vida, eu não tenho religião, né? Que já foi um problema, assim. Eu já passei por diversas, eu já aprendi, eu fui pegando um pouco de cada uma delas. Normal. E fui montando e construindo a minha. Ainda não abri uma igreja, nem tenho a Nem, menor intenção. Não, tá certo. Tá? Não é esse o caminho. Mas, de fato, eu venho absorvendo aquilo que tem feito sentido na prática. Claro. Na prática. E aí, quando eu falo de espiritualidade, e aí eu queria ouvir a sua opinião, até porque eu estou num caminho, estou aprendendo isso, né? Ao longo dos últimos 10 anos eu estou mais nesse lugar. Para mim, é um lugar dentro e não fora. Sim. Né? Sim. Eu acho que um pouco diferente, aí é só a minha opinião, né? Você nasce e fala, minha querida, toma aqui, você já tá com saldo devedor, hein? Ó, pecadora. Toma pra você, mim isso pecadora. não existe. Pra mim isso não existe. Pra mim não existe. E pra mim também não. Não existe, né? Eu acho que nos fez, Andréa, achar por uma vida inteira de que a gente tem muito mais... A gente se engana, a gente tem muito mais medo da luz do que a escuridão, porque a gente vive numa escuridão. Vive. De todos os aspectos, né? Vive. De amor, de prosperidade, também de respeito. Acho. A gente vive na escuridão. Então, a gente, no fundo, tem medo da luz, que é um lugar diferente, né? E, para mim, a espiritualidade é esse caminho interior. É, de fato, como é que eu sou numa voz interna? Quando ninguém, absolutamente ninguém me vê lá dentro da minha casa. Moro sozinha. O que passa? O que eu faço? Quais são os meus exercícios? Qual o sentido, quando eu olho para a minha vida, de estar nesse mundo? Qual a contribuição que eu tenho feito? Ali sem rede social. Eu e eu mesma, eu e eu, Deus, enfim, né? Então, para mim, esse é um caminho que ele é para dentro e não para fora, que muitas vezes o movimento da igreja é um movimento muito mais... Igreja geral, tá? Não vou falar aqui. Religioso. Vamos usar, não é igreja. Religioso. Ele é para fora e não para dentro, quando ele deveria ser um exercício único, que só diz respeito a mim. Só diz respeito a mim, não diz respeito ao outro. Eu, né? Isso, para mim, é espiritualidade, isso, para mim, é um caminho. E aí eu queria ver a sua opinião, que independe de uma religião. Eu acho que independe mesmo. E isso é uma busca pessoal, né? Isso é uma busca pessoal. Ter templos religiosos é algo... Vou te falar do judaísmo. Depois a gente pode expandir, mas é o que eu conheço mais, obviamente. É o meu universo. No judaísmo, não há necessidade de se rezar em sinagogas, né? Não há necessidade de você ir em sinagoga, você pode ser judeu igual. Na sua casa. Faz o que você quiser, né? Aliás, o judaísmo não é nenhuma religião somente, né? Pode ser uma cultura, identidade, nacionalidade, etnia. É muito maior. A gente tem judeus ateus, né? Tem judeus espíritas, no caso, que é o que eu estudei. Olha que surpresas para quem acha que judeu é uma coisa só. Só uma coisa só. Veja que não. Só, não é, Veja que não, que todos os estereótipos mentem. Bom, o judeu cria sinagogas depois da destruição do Segundo Templo, em Jerusalém, no ano de 70 depois de Cristo. E aí você tem a necessidade de congregar, de reunir pessoas e tal. Enfim, uma história longuíssima. Mas a sinagoga virou um lugar de encontro, um lugar social, e ela é considerada uma sinagoga se ela tem a Torá, né? Quer dizer, o rolo que contém os 5 livros do que a gente chama de Velho Testamento. Muito bem, então eu posso ter uma sinagoga na minha casa. Se eu colocar uma Torá, e se tiverem 10 homens rezando, vamos dizer assim, pronto, já tem ali. Então, quer dizer, não é o espaço em si, né, que é sagrado.
Não. Então, eu, semana passada, fiz uma visita com um grupo ao Museu Judaico aqui de São Paulo, que, aliás, recomendo demais, aqui no centro. E quero conhecer. Maravilhoso, 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 ali perto da Vanhandava, ali no Seda Augusta. E aí, o mediador, né, o guia do museu, que faz uma visita mediada incrível, ele falou, olha, todo mundo entra aqui. Aqui é um espaço que era uma sinagoga, que funcionou como lugar de rezas, de casamento, etc., desde o começo do século XX até, sei lá, 1980, 1990, não sei exatamente. Então, hoje todo mundo entra, e tá aqui a Torá, e tá aqui isso. Então, quer dizer, o judaísmo não é isso, é um lugar importante, mas não é algo assim. Mas o que importa é o que você faz individualmente, é o que você tá falando. O que eu estou fazendo de acordo com o que eu cresci, com o que eu aprendi? Na minha visão, eu sigo muito um dos filósofos judeus que eu considero mais importantes do século XX, chamado Abraham Yoshua Heschel, que ele nasce em 1907, morre em 1972, mas ele falava o seguinte: judaísmo é uma religião de ação. 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 Você pode rezar, você pode ficar consigo mesmo, você pode fazer retiros, você pode passear num parque, admirar as árvores e ter insights. Ele fala muito dessa questão do insight. Mas o que você está fazendo? Fazendo, eu digo, agindo, tá? O que ele fez na época dele? Ele fez muitas coisas. Mas o mais importante, uma das, né, não dá para classificar tudo que ele fez, mas quando ele foge de Varsóvia, a guerra estava começando, ele consegue um visto para os Estados Unidos, etc., e mora lá a vida inteira, dá aula lá numa faculdade. Mas ele foi um dos responsáveis pelo diálogo interreligioso, pela diversidade religiosa, muitos amigos do catolicismo, de religiões evangélicas, enfim, e ele foi um dos melhores amigos, eram muito íntimos, do Martin Luther King. E ele caminha com Martin Luther King em Selma, no Alabama. Tem várias imagens de vários líderes religiosos. A ação era isso. Isso é ação. Nossa, que Essa lindo. era a religião e a espiritualidade dele. Que lindo você falar isso. Eu não conhecia. Essa é a religião e a espiritualidade dele. Então, ele estava em sala de aula, conversando com os alunos sobre judaísmo. Isso eu vi os alunos falarem. Nos 50 anos da morte dele, há 2 anos, teve um congresso. E eu tive a oportunidade de ver 3 alunos dele falando, né? Que hoje são senhores e tal. E eles falavam assim, a gente estava estudando, mas só que tinha um momento da década de 60 e estava tendo uma manifestação em prol dos direitos civis dos negros numa cidade perto de onde a gente estava. E Rabbi Heschel, e nosso rabino Heschel, e nem ele era ordenado rabino, hein, mas chamavam ele pelo respeito, falou, mas o que a gente está fazendo aqui? A gente tem a obrigação de sair lá, junto, a unir nossos irmãos e lutarmos juntos. Nossa, que lindo isso. Isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Isso é você realizar o que a sua religião está mandando. É onde o seu Deus está junto com o meu Deus e nós somos maiores e mais fortes. Exato. Né? E temos que agir. E temos que agir. E em prol, né? Em prol do ser humano ali. Do ser humano. É do ser humano. Exatamente. Acho que é um lugar que a gente se distanciou demais, né? Então, para mim é isso. Para mim é isso. Esse é o meu íntimo, que quer dizer, né? Ah, mas o judeu não é aquele que fala... Não sei, para cada um o judaísmo é uma coisa. Para mim é isso. Para mim o caminho da espiritualidade é essa. É uma espiritualidade concreta. Concreta. É uma espiritualidade de ação. Olha, você que reforçou aqui para mim, acho que esse caminho de busca... não tem uma religião por trás. Já teve em alguns momentos, né? Já teve até um episódio, muito menina, acho que com 16 anos, que eu fui excluída de um hall de membros de uma igreja. E eu recebi um telefonema, com muito gosto, inclusive, a pessoa que me ligou, falando assim, olha, eu só estou ligando para te comunicar que houve uma assembleia e você está excluída. Nossa! Eu nem sabia que era tão importante. É verdade. E nem excluído, né? Acho que é a primeira vez que você ouve aquela palavra. E aí, marcou isso, né? Tanto é que eu estou falando aqui excluída aos 16 anos por um conselho de uma igreja X que disse que eu era do mundo. Meu Deus. Eu não era mais, eu era mundana, né? E aí eu me lembro, por isso que eu sempre tive muita convicção, e acho que é uma coisa que eu ensinei para os meus filhos também, senso crítico e convicção, né? Falei, cara, na boa... Eu acho que se existe Deus lá na lista dele, ele não riscou. Não, ele não te excluiu. Então, você é só da sua? Pode riscar. Azar o seu. Manda ver, não tem problema nenhum, né?
Mas é isso, é onde o meu Deus e o amor que eu aprendo com ele também está junto com o seu Deus, que tem Claro. amor. E esse amor, ele é entre nós, os seres humanos. É o Claro. sentido da existência nesse mundo, né? Sim. E eu acho que falar desse assunto aqui é muito especial mesmo, para levar para as pessoas uma reflexão, de fato, né? E eu acho muito importante quando você fala, inclusive, de posicionamento, até onde as minhas ações e a minha fala têm um posicionamento que faz guerra. Perfeito. Ou que faz amor. Exatamente. Né? A gente vê professores, e aí eu vou pedir tua permissão para falar, a gente vê professores hoje falando contra judeus em sala de aula. Eu não consigo nem imaginar então, isso. Ainda bem. Não consigo. Não, desculpa. mas eu não estou... Aí você conversa... Porque se pensar de uma pessoa que está lá na rua, um leigo, uma pessoa que... Eu vou entender que ela foi levada a pensar, a agir. E aí ela fala, aí você fala assim, mas peraí, por que você está falando isso? Não, eu não estou falando de judeus, eu estou falando de israelenses. Então, talvez seja a mesma coisa. Não, estou falando de sionistas. Mas peraí, sionista é uma pessoa que acha que Israel precisa existir. É só isso que é sionismo. Não tem nada a ver com Netanyahu, não tem nada a ver com política. Sionismo é a questão, eu acredito que Israel deve existir. Então, na realidade, a maioria das pessoas é sionista, porque você não quer que um país seja dizimado, né? E aí a pessoa fala isso em sala de aula. Ou eu não quero alunos de determinada religião. Meu pai. Sim. Não, meu pai. Assim, sim. Então, assim, peraí. É isso realmente que você está excluindo? É a mesma pessoa que fala e que liga para você e fala, você está excluído. O que você faz? Se você tem uma cabeça e se você está cercado por pessoas que te respeitam e que te dão carinho, você tem um apoio, você tem ali condições de lidar com isso e criminalizar e etc. Mas e se não? Como a gente fala nesse mundo de hoje? E se não? E se não? Se você não está preparado para isso? Exato. A gente tá vendo. É isso, é a escuridão. É a escuridão que a gente vive. Lugar, né? A gente tem medo da luz. Porque a escuridão é um lugar. Então, tá tudo tranquilo, né? Aqui na sala de aula, todo mundo falando mal de todo mundo. Ótimo, né? Ótimo, vamos ficar aqui. É aqui. Vamos ficar. Aqui, tá quentinho, esse lugar é bom, é o lugar da ignorância, né? Da mesquinhez, do pequeno, né? Sim. É muito triste isso. E eu vejo esse mesmo movimento, a gente tá falando de polarização, e é tudo, né? E eu costumo dizer, quando alguém vem, e às vezes a pessoa tem um papo comigo, e no final ela pergunta assim, mas assim, só uma dúvida, você votou em direita? Fê! Pelo amor de Deus, o que tem a ver? Aí eu falei, olha, para ser bem honesta, eu votei em branco. Porque eu não tenho coragem de dizer para não sofrer uma investida ou uma violência, né? E aí o que eu sempre digo assim, é como não pensar que aquilo que você divide enfraquece. Total. Tudo que você divide enfraquece. Total. E as pessoas não se dão conta, enquanto cidadão, com o mínimo. Eu vejo muitas pessoas formadas, supostamente... me assusta, me aterroriza. Nem me fale. Porque um discurso de ódio, quando eu falo, não é quebrando, não é dividindo, é somando. Entender em que lugar, de fato, você está se colocando. Ou alguém está te colocando para que você... viva nesse lugar, né? De achar que tem que ser o preto ou branco, né? É uma coisa de uma intolerância, né? Então, acho que é muito relevante a gente falar disso aqui. André, eu amei te conhecer, né? Tava toda apreensiva, Imagina. Assim, por causa vamos falar de alguém que é, né? Especialista em religião, eu não tenho nem religião. Então, assim, foi incrível, uma honra te receber. Eu acho que é um tema... Foi maravilhoso as pessoas ouvirem, porque não está aqui para falar de religião, mas de como a gente pode ser capaz de respeitar e amar o outro e viver em paz. E qual é o sentido que você está fazendo nesse mundo? O que você está construindo ou o que você está destruindo? Né? Que legado você está deixando? Quem são os que vêm depois de você? Você tem filhos, sobrinhos, família? O que você está deixando para as pessoas? Você está deixando um legado de amor ou de ódio, né? De exclusão. Então, acho que aqui a reflexão é essa. Eu queria agradecer a sua presença. Foi uma honra te receber. Né? Espero que a gente tenha a oportunidade de outras conversas. Por favor. Lá na frente. Por favor. Eu queria deixar com você uma pequena lembrancinha do podcast. Né? Ai, que delícia. Muito Espero obrigada. Que você goste com muito carinho. Muito obrigada. Amo Ecobag. Ai, amo. E eu queria também pedir para você deixar aqui os seus canais de contato. Eu imagino que as pessoas queiram você para uma palestra, para falar isso em escolas e empresas, porque eu acho que é num lugar de fala mesmo. A gente começou falando isso aqui antes das câmeras, né? Qual é a tua causa, né? Você vai fazer o quê nesse mundo, assim?
Primeiro eu te agradeço demais por essa conversa. Eu acho que tem encontros que são encontros mesmo, são conexões. Então, eu te agradeço demais por isso. Espero que a gente possa continuar. Tenho certeza que a gente vai. A nossa causa hoje, a minha causa, é em relação à diversidade, à inclusão, falando de religiões como um todo. Geralmente as pessoas me procuram, me acham pelo Instagram, né? Pelo Andrea Kogan. Já tô lá, respondo todas as mensagens. Eu acho que é o jeito mais fácil hoje de me encontrar. Tem no LinkedIn o ECOA, os Executivos contra o Antissemitismo, para empresas especificamente que a gente faz esse trabalho específico, ambiente corporativo, mas pode me achar em todos os lugares. É só digitar Andrea Kogan uma que palestra, tudo a gente vai. É isso. Muito bacana. Depois você vai me dar uma listinha dos dicas de livro para eu colocar para a galera ler também, que eu acho que é bem bacana. Mas aqui a minha gratidão, uma honra te conhecer, falar sobre esse assunto e ver que do mesmo jeito que eu estou engajado nesse projeto de levar mesmo um ponto de vista, uma conversa e alguém que traga amor, né? E que possa levar uma ampliação de consciência, você também está na mesma mão fazendo isso aqui. E é lindo mesmo. Esse encontro é o que você falou, né? Então, meu muito obrigada. Obrigada. Viu? E é isso. Esse assunto é incrível. Esse assunto não fala sobre a sua religião ou a minha religião. Ele fala só como o nosso Deus nos aproxima. O que é que viemos fazer aqui, né? Você tem um Deus, eu tenho um, todos temos, né? Como nós vivemos? Ou quem não tem, mas tem amor, né? Então, esse assunto é interessante, compartilha com as pessoas que precisam ouvir. A gente precisa semear neste mundo algo que faça sentido, né? Compartilha, comenta, manda para alguém que você ama. E eu te espero na próxima.